Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o processo epidêmico, quais seriam os assuntos aí mais cobrados na prova FGV, que possivelmente pode cair na sua prova do ENAD. Então, preste atenção para essas dicas importantíssimas. Os conceitos gerais de vigilância epidemiológica podem cair, já caíram anteriormente, podem cair também na sua prova deste ano, que é como definição, que é o processo sistemático de coleta, análise e interpretação de dados de saúde pública. Isso é a vigilância epidemiológica, com o objetivo quê? De identificar e controlar doenças, avaliar intervenções, enfim, determinar, informar também políticas públicas, tá certo? Vamos também abordar, que pode aparecer na sua prova, alguns conceitos básicos sobre epidemiologia, como os conceitos de prevalência e incidência, onde a prevalência é o número total de casos, tanto novos como antigos, de uma doença em uma determinada população específica, tá certo? Num determinado momento. Então, a fórmula é o quê? São casos existentes, sejam novos ou antigos, né, dividido pela população total, no caso, às vezes, sempre da porcentagem. Já a incidência são os casos novos, certo? De uma doença, de uma população específica durante um período de tempo definido. Então, você pega o número novo de casos, divide pela população de risco, multiplica aí por 1.000, geralmente. Ok? O número básico de reprodução é o R0, tá bom? Que tem como definição a média de novas infecções causadas por um único indivíduo infectado em uma população completamente suscetível. Então, por exemplo, o cálculo é uma progressão geométrica baseada no R0, que é a média de novas infecções causadas, certo? Então, por exemplo, R0 igual a 3 seriam após 3 gerações. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 indivíduos infectados, tá bom? Então, um assuntozinho que pode cair na sua prova. Temos também os conceitos de cadeia de transmissão e medidas de controle, como, por exemplo, a transmissão por água contaminada, você tem uma grande transmissão para diversas pessoas, que não uma transmissão pessoa a pessoa, e como medidas eficazes, pode cair na sua prova o controle do saneamento, do controle do tratamento da água, educação sobre higiene, como medidas aí preventivas também. Outras medidas como vacinação, tratamento de infectados, erradicação também de reservatórios animais, como meios de medida de controle ambiental. A profilaxia da raiva também é uma questão, um tema muito quente que pode aparecer na sua prova. Lembrar que na mordedura por cão com suspeita de raiva, a gente, além de lavar, ter os cuidados locais, nós temos a observar o animal, iniciar a vacinação, se necessário, se é exposição leve, na exposição grave, no caso aí, lembrando que se tiver suspeita, a gente vai ter que tomar vacina, tá bom? Então, se o paciente, se o cão tem suspeita de raiva, a gente tem que o quê? Iniciar a vacinação e administrar a soro. Então, dá uma revisada nos conceitos de exposição leve, exposição grave, se o cão tem suspeita ou não de raiva, se eu posso observar o animal, eu faço só a observação do animal, enfim, esse conceito é um conceito quente aí para a prova. A definição de surto, epidemia e pandemia, lembrando que surto é um aumento limitado do número de casos em determinada área específica, epidemia é um aumento significativo, inesperado, do número de casos em uma ampla área, e a pandemia é quando você espalha aí continentes, ultrapassa as fronteiras. A transição epidemiológica também é um conceito que pode cair na sua prova, que, como teoria, nós temos a mudança de doenças infecciosas para crônico-degenerativas com o desenvolvimento. Então, as doenças, elas mudaram o seu perfil. Em relação à crítica, nós temos a generalização inadequada, a desconsideração de diferenças regionais e também dos subgrupos específicos suscetíveis a cada tipo de doença. No Brasil, nós temos essa superposição de doenças infecciosas e doenças crônicas, e esse conceito pode cair na sua prova e já caiu antes. A transição demográfica é um pouco diferente, é a passagem de altas taxas de natalidade e mortalidade para baixas taxas de natalidade e também mortalidade. Isso faz com impacto no envelhecimento populacional, com a redução da mortalidade infantil e, em geral, contribui para o aumento da população idosa. Ok? O tratamento de mordedura para os animais, como a gente vai falar, então, por exemplo, mordedura por morcego, acidente grave com cão, então a gente tem que saber iniciar, quando nós devemos fazer
a vacinação antirrábica, fazer imunoglobulina, também considerar a vacinação antitetânica. E, para finalizar, um tema muito quente também são os envenenamentos por animais peçonhenses. Tem que lembrar que o botrópico, que é a jararaca, é uma ação proteolítica, coagulante, hemorrágica, o laquetus surucucu, o crotálico, a cascavel, que é mais neurotóxica, e o elapídico, que é a coral verdadeira, também com efeitos neurotóxicos. As picadas, os sintomas das picadas são dor intensa, no caso do escorpião, e as características específicas para cada tipo de envenenamento. Se for um veneno mais proteolítico, você tem mais dor. Se for um veneno que não é proteolítico, você não vai sentir muita dor no local, tá certo? Então, esses são os temas quentes, vocês devem revisar esse tema. Entra lá na plataforma Clevermed e façam as questões de FGV. Você vê que esses temas aqui, eles vão se repetir, vão cair várias vezes que já caíram várias vezes em várias provas, e pode cair na prova desse ano. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e a gente se vê na próxima aula. Valeu!